Olá pessoal, sou o professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional, escritor, professor universitário, e hoje venho conversar com vocês sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que tem aí várias apresentações na sua classificação diagnóstica, desde aquele que se apresenta apenas com predomínio da desatenção, que é o TDAH tipo desatento, mais comum em meninas, e que infelizmente passa despercebido e é subdiagnosticado. Temos o TDAH misto, que é aquele que tem predomínio da impulsividade e da hiperatividade. E o TDAH combinado, que é aquele que traz desatenção, impulsividade e hiperatividade como sintomas centrais, que são os três sintomas característicos para a percepção, a observação clínica para a condição de fechamento do quadro diagnóstico. E esse diagnóstico do TDAH, ele é interessante em alguns aspectos, porque assim como outras tantas condições diagnósticas, ele é clínico observacional. Ele depende da observação do médico, neuropediatra, psiquiatra infantil, dos relatos do professor, dos relatos da equipe multidisciplinar e da entrevista familiar, que deve ser fiel, sem nenhum mascaramento. Para o fechamento do diagnóstico para o TDAH, existem algumas condições especiais de observação, que a gente vai chamar de critérios de observação. Então, são alguns critérios importantes. Primeiro, os sintomas de apresentação do TDAH devem ser observados a partir dos relatos da família, da atividade que a criança executa no seu dia a dia, mas também deve ser observado a partir da aplicação de testes, de escalas de observação. A mais comum delas é o SNAP-4, mas existem outras escalas de observação que o neuropediatra ou o psiquiatra infantil podem fazer uso, além também de outros profissionais que podem se utilizar dessa ferramenta. O critério B é: esses sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos de idade. Muito cedo é precoce demais afirmar o diagnóstico para o TDAH, mas até os 7 anos de idade já se tem uma apresentação sintomática que dê ferramenta suficiente para a classificação diagnóstica. Critério C: existem problemas causados por esses sintomas em pelo menos 2 contextos ou ambientes diferentes, como casa, escola, contexto social. É preciso que esses sintomas apareçam enquanto prejuízos em 2 ou mais ambientes diferentes. Critério D: há problemas evidentes na vida escolar, na vida social ou familiar em decorrência desses sintomas? Essa é uma questão importante. E o critério E é se existe outro problema, outra condição que pode descartar o TDAH. Tá? Então vamos recapitular de forma breve. Tem que ter pelo menos 6 sintomas, tanto da desatenção quanto da impulsividade e da hiperatividade, para chegar ao fechamento do diagnóstico. Esses sintomas precisam estar presentes antes dos 7 anos de idade, por uma persistência de apresentação de pelo menos 6 meses e prejudicando esse sujeito nas suas relações em 2 ou mais ambientes diferentes, em casa, na escola, nos contextos sociais. E se esses sintomas trazem prejuízos para a vida escolar desse aluno. O TDAH hoje representa de 5 a 13% dos alunos em idade escolar. É um diagnóstico real, é uma condição presente em todos os espaços. Infelizmente, a escola ainda não tem ferramenta de trabalho direcionada a esse público, apesar de que já temos uma lei de 2021, que já fez 7 meses, e até agora não se implementou políticas para garantir um serviço específico para a pessoa com TDAH no contexto escolar. Faz-se importante a contratação por parte das escolas de psicólogos, de neuropsipedagogo, de psicopedagogo, para que assim o trabalho dentro do contexto institucional escolar possa de fato trazer benefícios ao desenvolvimento da pessoa com TDAH. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se apresenta logo nos primeiros anos de vida, mas é importante esperar um pouquinho para que não se precipite no fechamento do diagnóstico. O diagnóstico é clínico observacional,
Depende do olhar da família, dos profissionais e do médico. Existem medicamentos que podem auxiliar em alguns sintomas, mas é importante que se veja possibilidades de intervenção multidisciplinar, para que assim esses problemas advindos desses sintomas possam ser melhorados, trabalhados e a pessoa com TDAH tenha uma vida funcional ao longo da adolescência e vida adulta. TDAH não é uma deficiência, mas pode estar associado a algumas deficiências, tá? O TDAH está presente em um percentual significativo de pessoas com autismo. Está presente em muitos quadros de deficiência intelectual, em muitos quadros de deficiência auditiva, em outros quadros diagnósticos. Mas o TDAH em si, ele não é uma deficiência, é um transtorno do neurodesenvolvimento que demanda abordagens específicas, programas de intervenção específicos, né, por parte de uma equipe multidisciplinar que envolve desde o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, o terapeuta ocupacional, o fono, o psicólogo, o psicopedagogo, o psicomotricista e tantos mais que podem aí fazer um trabalho que possa ajudar a pessoa com TDAH a se desenvolver bem. Existem muitas comorbidades presentes na pessoa com TDAH, principalmente quando não se tem um tratamento adequado. Então, quanto mais cedo se percebe, mais cedo se estimula, mais chance a pessoa tem de uma vida funcional ao longo da adolescência e vida adulta, tá? Então, TDAH existe sim, é real e precisa de serviços educacionais e clínicos específicos para que alguma dessas questões sintomáticas possam ser trabalhadas e melhoradas. Eu sou o professor Wilson Cândido e esse é mais um vídeo de contribuição para vocês. Tchau, tchau.